bem assim, por dentro das discussões, né, o que essa política nos permeia. Lógico que a gente vai ver essa política não só agora, né? Vocês vão estar discutindo ela durante todos os semestres que vocês vão estar no PIESC, né? Então, a gente vai ver uma base dela e depois a gente vai, mas nos outros semestres, vocês vão estar discutindo com os próximos preceptores, tá certo? Então, eu convido a professora Elisângela a fazer a sua fala, e aí, no final, a gente abre para uma discussão, né, assim, alguém tiver dúvida, e aí nós vamos estar disponibilizando a apresentação e, posteriormente, também o material para vocês fazerem uma leitura, tá certo? Tá compartilhando. Deixa eu fechar minha câmera aqui. Já consegue ver a apresentação? Professor, pode me dar um retorno? Sim, tá ok, tá jóia. Boa tarde, meninos. Como o professor Lagesso falou, eu sou a professora Elisângela, e a gente vai estar compartilhando um pouco da política, né? Até porque o nosso tempo, ele não é tão longo, mas é uma introdução, para posterior a gente fazer discussão, e como o professor falou, o material vai ficar à disposição de vocês, como vamos encaminhar outros materiais complementar também, tá? Aí, quem tiver pergunta, vocês podem ir notando, que no final a gente abre para discussão, tá bom? Então, assim, só para que vocês tenham um pouco do conhecimento de quando surgiu, né, a Política Nacional de Atenção Básica no Brasil. Essa estratégia, ela foi iniciada lá em 1991, com o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, né, que era o famoso PACS, né? Em 1994, o Ministério da Saúde, né, ele começou a formar as primeiras equipes de saúde da família, que era o Programa Saúde da Família, ao qual ele foi incorporado e ampliado, né, junto com essa atuação dos agentes comunitários de saúde. Então, essa política, ela nasceu lá com o Programa dos Agentes Comunitários de Saúde. Em 94, a gente tem as primeiras equipes do Programa Saúde da Família, e esse retrato que a gente tem hoje de estratégia saúde da família, ela só começa a se consolidar realmente lá em 2006, que é quando surge, né, a primeira política nacional de atenção básica, que a gente vai ver mais à frente, que depois ela foi reformulada. E hoje a gente vai trabalhar na última, que é a de 2017, né? Então, assim, a Política Nacional de Atenção Básica, ela incorpora os princípios do SUS, né, que é o que vocês já conhecem, que é a universalização, né, que é a saúde como um direito de todos, essa equidade no acesso, né, que é diminuir as desigualdades que a gente tem dentro da nossa sociedade, né, relacionado a questões de saúde, a integralidade das ações, que é atender a todos de acordo com as suas necessidades, e a política, ela traz algo muito forte também, que é a participação da comunidade nesse processo de saúde e doença. Então, é algo que essa política, ela veio a fortalecer, né? E aqui eu trouxe para vocês alguns percurso, né, que essa política, que é a que a gente está falando, que é a de 2017, que ela, através da portaria 2.436, de 21 de setembro de 2017, então ela foi implantada, né, através dessa portaria, e as discussões, a gente tem uma PNAB de 2016, então, muita coisa, né, tinha mudado já fazia de 2006 para 2017, já eram 11 anos, então, muita coisa na saúde havia mudado e tinha-se essa necessidade de reformular essa política, né, então, em 2015, se
iniciou discussões em fóruns com gestão de atenção básica, com coordenações de saúde, discussão entre as três esferas, né, que é municipal, estadual e federal, nas CIT, né, nas CI e CIB, e, através dessas discussões, né, reuniões com conselhos municipais de saúde, que vocês sabem que a sociedade civil, ela tem grande contribuição também, né, dentro dessas formulações de políticas. Seminários aconteceram entre 2015 e 2016, até que na CIT, né, que é a Comissão Intergestora e Tripartites, então eu tenho representante lá das três esferas, né, a nível de município, de estado e federal, né, a tripartite, então ela foi aprovada em 31/8 de 2017, então nós tínhamos uma PNAB de 2016, ela foi reformulada em 2011 e a sua última reformulação é a de 2017, que é a qual nós iremos tratar hoje, e é essa política que nos direciona dentro dessa nossa rede básica de saúde, tá? E essa política, o que é a política, né? A política, ela estabelece, né, uma revisão de diretrizes para organização da atenção básica dentro do Sistema Único de Saúde. Então, ela estabeleceu novas diretrizes e organização dessa atenção básica dentro do Sistema Único de Saúde, lembrando sempre que ela respeita os princípios do SUS, como a gente já comentou anteriormente. Em algumas literaturas, vocês podem encontrar, assim, atenção básica e atenção primária em saúde, mas para a Política Nacional de Saúde, esse termo, eles são equivalentes, vai depender dos autores que vocês pesquisarem, né? Você pode encontrar atenção básica e atenção primária em saúde, é a mesma coisa, tá? E quais foram as principais mudanças dessa PNAB, né? A gente tinha 2006, 2011, né? E agora a de 2017. Então, as principais mudanças que a gente teve dentro dessa política em 2017, né? Foi que eles avaliaram que entre 2006 até 2015, que foi quando começaram as discussões, que precisava fortalecer a estratégia saúde da família dentro dessa rede básica de saúde, né? E avaliando também as realidades de cada região, o Ministério, né, junto com todas as outras esferas e os próprios conselhos, né, eles também avaliaram que cada região, ela tem as suas peculiaridades, né, e que dentro dessa política, eles colocaram também esse formato de equipe de atenção básica, que a estratégia saúde da família é aquela que eu tenho uma configuração, que eu tenho o enfermeiro, o técnico, o médico e o agente comunitário de saúde. Já a equipe de atenção básica é aquela onde eu tenho os que são obrigatórios, médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Eu não tenho o ACS atrelado a essa equipe. Então, uma das mudanças foi essa, né, de trazer também esse modelo de equipe básica. O agente comunitário de saúde, ele passou a ser incorporado à atenção básica de saúde, não mais se tirou o programa, né? Programa de agente comunitário de saúde, ele passou a ser uma estratégia de agente comunitário de saúde, ao qual está inserido na atenção básica e faz parte dessa equipe, né? Dentro dessa PNAB, algo também que é muito relevante é essa integração entre a atenção básica e a vigilância sanitária em saúde. Então, ela traz isso muito na portaria, que é importante essa integração. E vocês viram muito essa integração agora quando a gente viveu o Covid, né? O quanto é importante essa integração entre
a atenção básica e a vigilância em saúde, né? Ela trouxe também essa formulação do gerente da atenção básica, que ainda não é uma realidade da nossa região, mas em outros estados, dentro do próprio Pará, tem municípios que têm o gerente da unidade básica de saúde, tirando essa atribuição do enfermeiro, e aí ele pode ser o assistencial, né, se dedicar mais às suas atribuições de enfermagem, e o NASF, né, que vocês já devem conhecer, que é o Núcleo de Apoio de Saúde da Família e Atenção Básica, que, com o novo financiamento da atenção básica, que é o Previne Brasil, que foi instituído em 2019, esse núcleo não é que ele não exista mais, mas ele mudou essa configuração de nome, né? Então, hoje, aqui no município de Altamira, que vocês têm de referência desse núcleo, é o NIM, né? Que é o Núcleo Interdisciplinar, né? De equipe multidisciplinar, que é o que vocês têm, que era o antigo NASF. Então, assim, não é que o NASF acabou, ele só mudou essa configuração, esse nome desse núcleo, né? Os profissionais, eles devem ser inseridos dentro dessa rede de atenção básica. E a PNAB, né, essa nova PNAB, ela também atualizou alguns conceitos, como a gente falou agora, que eu tinha o programa de agente, hoje não é um programa mais, é uma estratégia, né? E ela trouxe uma afirmação, né? Que a atenção básica, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser acolhedora, ela precisa ser resolutiva, né? E essa resolutividade, ela precisa avançar também na gestão, e ela ser coordenadora do cuidado dessa sua rede, da RAS, né, que é a Rede de Atenção à Saúde. E a gente fala muito de atenção básica, né, mas o que é que a PNAB, ela define como atenção básica? Então, a atenção básica nada mais é do que um conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas. Então, sempre que vocês pensarem em atenção básica, vocês pensem nesse conjunto de ações que é voltada ao indivíduo, à família e à coletividade. E essas ações, elas envolvem o quê? Elas envolvem a promoção, a prevenção, a proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, os cuidados também paliativos, faz parte da nossa atenção básica, né? E a vigilância em saúde. Então, vocês podem ver o quanto que a nossa atenção básica, ela é abrangente, né? Ela trabalha desde lá da prevenção até a habilitação daquele paciente quando há uma necessidade, né? Então, a nossa atenção básica, ela é bem completa, né? E para essa portaria, né, para essa política, a atenção básica, ela deve ser a principal porta de entrada do usuário do Sistema Único de Saúde à rede. Às vezes a gente observa de que os usuários do Sistema Único de Saúde, eles conhecem pouco do que realmente são as atribuições dessa atenção básica. Quais os serviços que a atenção básica ela tem disponível? Quando é que eu devo buscar atenção básica, né? Quando eu devo buscar uma unidade básica de saúde, quando eu devo ir diretamente para uma UPA, né? E muitas das vezes, de forma equivocada, os usuários desses sistemas, eles acabam indo para uma porta de urgência e emergência, quando a porta de entrada deles deveriam ser a atenção básica, né? Então, assim, vocês vão encontrar autores que falam que essa atenção básica, ela tem uma resolutividade de 80% a 85% dos agravos de saúde da população. Mas, para que eu tenha essa resolutividade de 80% a 85%, né,
eu preciso de o quê? Eu preciso de uma rede ordenada, de uma rede organizada, de uma rede que tenha infraestrutura e que seja, que converse com as outras redes, né, dentro do sistema de saúde. E como vocês sabem, né, isso aqui a gente só traz como um reforço que está dentro da portaria. Essa atenção básica, ela deve ser gratuita a todas as pessoas, elas devem atender às demandas e às necessidades do território. É por isso que vocês fazem essa questão de conhecer o território, né? Então, eu preciso conhecer o meu território para entender quais são as demandas e necessidades da minha população. Porque, assim, um exemplo bem rápido, né? A população que reside aqui num bairro mais do centro, né? Vamos ver uma unidade mais central aqui, o Ilvani. A população que reside aqui próximo da unidade básica do Ilvani, elas têm necessidades diferentes daquela população que reside lá na unidade básica de saúde, lá do São Domingos, lá do Jatobá. Então, são populações diferentes, né? Com necessidades diferentes, com necessidades socioeconômicas, né, diferente. Então, a gente precisa conhecer esse território para que aí a gente possa realizar as ações que essa política nos traz de acordo com a necessidade desse meu território, considerando o quê? Os determinantes e os condicionantes de saúde da minha população, tá? Aí aqui é só um resumozinho rápido, porque quando vocês forem estudar, fica mais fácil, né? Então, a atenção básica nada mais é do que um conjunto de ações de saúde, que é o que a gente já falou. Não esqueçam que essas ações, elas são voltadas sempre para indivíduo, família e coletividade, e envolve o que a gente já comentou, desde a promoção e prevenção até a reabilitação desses pacientes. Ela deve ser desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada. A equipe é uma equipe multidisciplinar, né? Recentemente, o Ministério da Saúde, ele colocou incentivos para que a gente tenha da atenção básica, o educador em saúde, tem portarias também que traz incentivos, né, para os municípios eles terem atrelado a essa atenção básica o médico obstetra, o pediatra também agregado a essas equipes, né? A gente sabe que a gente tem o fisioterapeuta, o nutricionista, entre outros profissionais que vocês conhecem, que trabalham junto com essa equipe dentro da atenção básica, né? O enfermeiro, o médico, o ACS, o técnico de enfermagem. Então, é uma equipe multidisciplinar. E essa equipe multidisciplinar, ela atende quem? Uma população de um determinado território. Aí, só lembrando que a configuração mínima dessa equipe, né, de uma estratégia saúde da família, é aquelas que vocês conhecem lá na atenção básica. É o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem e o agente comunitário de saúde. Então, essa é a configuração mínima da estratégia saúde da família. Quando eu tenho uma equipe de atenção básica, que não é uma realidade de Altamira, ela não tem nenhuma equipe de atenção básica, né? Pelo menos não tinha. Depois o Lagesso, ele coloca se já tem essa nova configuração. Então, são aquelas equipes que têm o médico, o enfermeiro e o técnico de enfermagem. E os demais profissionais que vocês conhecem, que são o pessoal da limpeza, o vigia, que aí já não está descrito dentro da PNAB, tá?
E a política, ela traz algo que, assim, é muito importante a gente estar ressaltando, né? Que essa política, ela não pode ter exclusão. Então, eu não posso excluir pessoas levando em consideração a sua idade, o seu gênero, raça, etnia, né? As suas condições socioeconômicas, o nível de escolaridade, as suas limitações físicas e intelectual. É por isso que a atenção básica, ela tem o quê? As visitas domiciliar, ela tem que conhecer o seu território, para dentro do seu território, ela identificar aquelas pessoas que têm limitações físicas, que não conseguem chegar até a unidade básica de saúde, e com isso, elas não sejam excluídas dessa política, né? E tratar todos de forma iguais, né? Independente da sua condição socioeconômica, da sua raça, da sua idade, cor, a política, ela traz que não pode haver exclusão, como todas as políticas, né? A gente não pode ter uma política que faça exclusão de qualquer indivíduo devido à sua condição, seja ela física, seja ela sua orientação, né, sexual, ou as suas necessidades. E essa política, né, ela é embasada dentro de quê? Dentro de princípios e diretrizes, né? Então, como princípios, é o que a gente já falou, que eu tenho certeza que vocês não vão esquecer, que eu já repeti 3 vezes. A universalidade, a equidade e a integralidade. E quais são as diretrizes dessa política, né? É a regionalização e a hierarquização. E o que é regionalização, professora? O Estado, por exemplo, ele foi dividido em regiões de saúde. Então, nós, Altamira, ela está dentro do 10º Centro Regional de Saúde, com mais 8 municípios, né? Um total de 9. Esses 9 municípios que faz parte dessa região de saúde, elas têm o quê? Particularidades que são bem parecidas uma com a outras, né? Tem comunidades ribeirinhas, tem populações indígenas, né? Tem a questão do território com rio, terra, as dificuldades de acesso. Então, são regiões que têm as suas particularidades bem parecidas. E com isso fica mais fácil, né, da gente realizar planejamento, organização, né, de ações dentro dessa mesma realidade para esses municípios, né? E também essas regiões permitem que os secretários de saúde, eles tenham representatividade dentro do Estado, lá em Belém, que é na CIB, né, que é as reuniões das comissões bipartite, onde a gente tem os secretários de saúde, o representante dos secretários de saúde de cada região e o Estado. Então, lá se discute aqui na região Xingu as nossas necessidades, e essas necessidades são levadas para nível estadual, e estadual leva-se para nível federal. Então, por isso a importância dessa regionalização e essa hierarquização, que é o que a gente comentou. Tudo é discutido a nível municipal, estado e federal. A territorialização é a organização dos serviços de acordo com a necessidade do meu território, né? A população adscrita. O que seria a população adscrita? Unidade Básica de Saúde e o VANI, ela tem uma população de uma área adscrita, né? De acordo com a política, é uma população que ela deve atender entre 2.000 a 3.500 pessoas. Então, eu tenho um máximo aí, né, de 3.500 pessoas cadastradas na minha unidade básica de saúde, que eu devo prestar assistência àquela população. Posso cadastrar mais? Sim, posso cadastrar mais, 4.000, né, desde que eu consiga realizar uma assistência a essa população, né? Então, a área descrita é isso, quando vocês fazem
aquela reconhecimento do território, né? Então, vocês estão trabalhando com aquela população adscrita, onde a unidade básica de saúde é responsável pelaquela população. E aqui são mais algumas diretrizes, a gente não vai citar todas, né? Mas uma aqui que eu acho importante é a longitudinalidade do cuidado, né? Esse cuidado acompanhar o usuário ao longo do tempo. Então, eu vou acompanhar aquela mulher, né? Vamos pensar em saúde da mulher. Eu vou acompanhar aquela mulher no planejamento familiar, eu vou acompanhar ela durante o pré-natal, depois eu vou acompanhar ela lá, né? A criança, né, no crescimento e desenvolvimento. Então, esse cuidado ao longo do tempo, né? E a participação da comunidade. A política, ela traz muito que o usuário do Sistema Único de Saúde, ele precisa ser empoderado para que ele possa estar fazendo a sua própria prevenção e promoção da sua saúde. Então, quando a gente trabalha as educações em saúde dentro das comunidades, né, a gente está fornecendo ao usuário lá do Sistema Único de Saúde que ele tenha conhecimento de determinadas doenças, e aí ele pode estar trabalhando, né, a prevenção e a sua própria promoção da sua saúde, tá? E, como a gente já falou, o que tem aqui é só mais dando um reforço lá, porque eu separei por artigos, né? Que prioritário para essa política é o formato de estratégia saúde da família, né? Então, a política, ela trabalha para que a gente tenha uma maior expansão dessas estratégias saúde da família, né? Para que eu tenha uma consolidação dessa atenção básica. E essa integralidade que é importantíssimo entre vigilância em saúde e atenção básica. A política, ela traz que todos os estabelecimentos de saúde que prestam serviço dentro da atenção básica, eles são denominados unidades básicas de saúde. Então, quando vocês veem essa configuração UBS, né, são os estabelecimentos que prestam ações e serviço de atenção básica. Então, a UBS é aquela estrutura física lá que vocês têm. E equipe Estratégia Saúde da Família é a equipe que compõe essa unidade básica de saúde, que trabalha nessa unidade básica de saúde, tá? Todas as unidades básicas de saúde... Alguém quer perguntar? Não, né? Então, vamos seguindo. Já está quase chegando, estou controlando o tempo aqui. E é importante que vocês sempre levem em consideração que todas essas unidades básicas de saúde, elas são espaços importantíssimos para a educação, para a formação de recursos humanos, para a pesquisa e o ensino em serviço, né? Então, são estruturas que elas podem ser trabalhadas dessa forma. Educação, formação de recursos humanos, que é o que a gente tem, é um campo de prática lá, né? Nosso. E essa política, ela traz responsabilidades, que eu não vou ler para vocês aqui, depois vocês lêem com calma o material. Ela traz responsabilidade das 3 esferas. As esferas do governo, né? Então, ela traz quais são as atribuições dessas esferas, a esfera do Ministério da Saúde, o que é que compete ao Ministério da Saúde, o que compete aos municípios, então, o que é que compete ao município em relação à atenção básica em saúde, né? Então, ela traz tudo discriminado o que compete, né? Então, são inúmeras competências que a gente não vai trabalhar aqui nesse primeiro momento, isso vocês vão discutindo ao longo de outros semestres também. As disposições a gente já trabalhou quando a gente trabalhou os princípios, e algo que eu quero só reforçar, né, que a atenção básica, ela trabalha em rede, né, então ela é a porta de entrada da rede, mas para isso eu preciso ter o quê? Uma organização dessa rede, eu preciso conhecer as necessidades da minha população e eu preciso ser
resolutiva, né? Esse autor, Mendes, que ele tem muitas publicações e livros muito bons sobre a atenção básica, né? Ele traz para a gente essa configuração de rede. Então, antes, como era a nossa rede? Nós tínhamos a pirâmide, né? A atenção básica estava embaixo, aí nós tínhamos o quê? A média e a alta complexidade. Hoje não, nós estamos trabalhando dessa forma, onde a atenção básica, ela é o centro, a porta de entrada, e os outros, o paciente, ele vai ser direcionado dentro do meu sistema de acordo com as suas necessidades. Então, se eu tenho um paciente que precisa de um especialista, ele vai ser referenciado dentro desse meu sistema, lembrando sempre que a entrada é a unidade básica de saúde. E se eu tenho uma estrutura organizada, né? Sem estrutura, o indivíduo ele fica perdido, sem saber para onde vai. Eu vou para onde? Eu vou para a UPA, eu vou para o hospital, para o HGA, para onde eu vou? E quando eu tenho uma rede estruturada, né? Esse é outro autor, que é o Oliveira, 2015, ele traz essa rede estruturada, onde o paciente ele já sabe, não, eu preciso ir para a unidade básica de saúde para ser direcionado dentro da unidade básica de saúde, né? O paciente, ele não vai direto para o CAPS, né? Ele precisa ser identificado aonde? Identificado lá na unidade básica de saúde. Se o médico da unidade básica de saúde ver que ele precisa de uma avaliação com o especialista, ele vai encaminhar para o serviço para o CAPS, né? Seja o CAPS infantil ou o CAPS adulto, de acordo com a faixa etária desse usuário do sistema. Então, por isso que é importante essa rede, né? Lembrando que a atenção básica, ela é sempre o centro e ela que ordena esse cuidado. E a infraestrutura, a gente só vai comentar que a infraestrutura das unidades, elas devem ser de acordo com a população que ela atende, né? Desde que essa infraestrutura garanta um ambiente tanto adequado para os profissionais como para os usuários do sistema. E a gente tem algumas configurações que vocês já devem ter ouvido falar, né? A unidade básica de saúde, é essa que vocês conhecem, a UBS. A gente tem a unidade básica de saúde fluvial. Então, tem alguns municípios que têm aquela unidade básica de saúde fluvial, e a gente tem a unidade odontológica móvel, né? Que é aquela que vai nas comunidades de difícil acesso. Como a gente já falou, de acordo com a população, né, de 2.000 a 3.500 pessoas, a estratégia saúde da família, que é essas configurações que vocês conhecem de unidade básica de saúde aqui de Altamira, elas precisam ter uma carga horária de 40 horas semanais, né? No mínimo 5 dias por semana, né? Que isso eu permito que a população ela tenha acesso. Hoje, o governo federal, ele já tem outros programas de incentivo para ampliar esse horário, né? Que é o Saúde na Hora, onde eu vou ampliar o horário das minhas unidades básicas de saúde, permitindo que a população que trabalha nesse horário comercial, ela possa estar também sendo atendida dentro desse serviço. Aqui só é mais um resumo do que a gente tem falado, só que de forma mais estruturada, né? A atenção primária em saúde ou atenção básica, que a gente falou que elas são a mesma coisa, ela tem atributos essenciais e derivados, né? Os essenciais é o quê? Acesso de primeiro contato, esse cuidado ao longo do tempo, essa coordenação do cuidado, né, que é ver quais são as necessidades do paciente para atender a ele de acordo com as suas necessidades, e essa integralidade, né, que é esse cuidado integral, que ele está muito relacionado também com essa coordenação. Essa coordenação eu vou organizar. E na integralidade eu vou garantir que ele seja, eu preciso encaminhar o seu José para ser avaliado com um psiquiatra, né? Então, eu preciso garantir que ele seja avaliado com esse psiquiatra, com
um ortopedista, seja com quem for. E os atributos derivados, que é o quê? Orientação à familiar, orientação à comunidade e o controle social. Então, é por isso que a gente trabalha muito, né, aquelas ações de orientações à comunidade. O que está nesse slide é o que a gente já falou anteriormente, né, que a gente tem os tipos de equipe, que é a estratégia saúde da família, equipe de atenção básica, e tem também as que vocês já viram, que é a equipe de saúde bucal, ela também faz parte dessa atenção básica. Os agentes comunitários de saúde, e o NASF está em vermelho, porque, como a gente já comentou, essa configuração, ela mudou. Em alguns estados e municípios, vocês vão encontrar também as equipes de consultórios de rua, e equipes de atenção básica prisional. Vitória do Xingu, ela está aguardando só que o Ministério da Saúde, que a gente mandou já toda a documentação para o Ministério da Saúde para que a equipe dela seja homologada, reconhecida pelo Ministério da Saúde. Por quê? Porque Vitória do Xingu tem um presídio que está dentro do seu território, né? Então, a gente vai futuramente ter uma equipe básica prisional dentro da nossa região Xingu, né? E quais são as atribuições do médico, só para a gente finalizar, né? Não estão todas aqui, e eu também não vou ler todas em virtude do tempo, né? Mas, se assim, dentro da atenção básica, eu acho que vocês já perceberam nesse primeiro semestre que o médico, ele é responsável por quê? Pelo planejamento junto com a equipe multidisciplinar, então eu preciso planejar, eu preciso conhecer o meu território, a minha população, né, os usuários, realizar as consultas em si, realizar pequenos procedimentos dentro da unidade básica de saúde, desde que eu tenha os insumos, né, atividades em grupos, né, educação em saúde, a vigilância, as notificações, né? Então, assim, é exercer as atribuições do profissional médico dentro dessa atenção primária em saúde, tá? A partir daqui, a gente vai parar, porque o que está nesses últimos slides nada mais é do que a gente já foi discutindo. Então, eu só deixei para vocês, para quando vocês forem fazer a revisão, vocês poderem estudar pelo slide para facilitar o direcionamento quando vocês forem ler a política, que ela é bem longa, tá bom? Eu vou só parar aqui a minha apresentação, professor. Deixa eu aparecer aqui. Tá. Obrigado, professora, por esse diálogo, né, essa apresentação da PNAB, né, trazendo assim as suas expertise, que você já vem trabalhando há certo tempo já, né, com essas políticas junto aos municípios também, né? Então aqui a gente abre aqui para a turma, se tem algum aluno que queira perguntar alguma coisa, ou até mesmo esclarecimento, né? Então a gente fica aberto, a gente ainda tem uns 10 minutinhos aí para a gente estar fazendo esse feedback com vocês, né? Vocês podem estar perguntando, tá bom? E quando a gente fala da política, né, professor Lagesso, assim, o primeiro contato com a política, você tem um pouco de dificuldade de compreender essa política, né? Porque aqui a gente deu uma pincelada, né? Esse é o primeiro contato de vocês com essa política. Vocês vão trabalhar isso ao longo dos semestres, né, essa política. E quando a gente tem o primeiro contato, a gente, às vezes, fica com muitas dúvidas, né? Mas se, à medida que você vai lendo, você vai trabalhando, você vai vendo na sua prática, na sua realidade, a política em si, então fica bem mais fácil de entendimento, né? Isso, ela assim, tem que fazer uma leitura e começar assim, tipo assim, ler, aí depois a gente lê de novo e vai podendo entender, né? Os alunos aqui já estão no território, né? Foi falado de território, por que o território é importante, né? Então, através da fala da professora, vocês verificam que o território é importante a gente conhecer e saber essas demandas,
né? E dentro dela tem os determinantes sociais de saúde, que vai nos dar um parâmetro de como trabalhar esse território, né? Juntamente com os profissionais que formam a equipe de saúde da família, da estratégia de saúde da família, né? Então, tem alguém que queira perguntar ou tirar uma dúvida? Elaine. Oi, Elaine. Oi, professor, boa tarde. Eu gostaria de saber qual a diferença entre o SF e o UBS, que eu não consegui entender aqui ao longo dos meus estudos. Vai lá, Elisângela. Peraí. O SF que você falou? Ela quer saber, porque tem uma diferença. E eu não sei. Algumas coisas na apresentação da professora, a USF é a unidade em si, Unidade Básica de Saúde. Isso. Dentro dela, nós vamos encontrar a Estratégia de Saúde da Família, que é a equipe de saúde da família. Tá? Ficou claro? Entendi, professor. Obrigada. Elaine, entendeu mesmo? É porque, às vezes, a gente fica realmente, Elaine, com essa dúvida. Pelo menos. É porque, assim, eu tinha visto assim, porque a UBS, ela atende quem chegar pode ser atendido. Já o SF, que é USF, não é SF, é USF, é por um território. Só que eu não entendi a diferença direito. Quando estava estudando para a prova, apareceu essa diferença, que eu não consegui captar direito. É porque a UBS, assim, é a equipe, Estratégia Saúde da Família, e a outra é a equipe de atenção básica. Essa equipe de atenção básica, que é essa que você viu, que atende quem chegar, é aquela que não tem o agente comunitário de saúde. Então, eu não tenho uma população adscrita, que eu tenho aquela visita domiciliar, que eu tenho aquele levantamento daquela população, entendeu? Com as suas necessidades dentro do seu território. É por isso que a política, ela deixou esse tipo de configuração, porque ela compreende que alguns municípios ainda têm dificuldade de ter a estratégia saúde da família, mas se ela entende que a melhor configuração é de estratégia, porque dentro da estratégia eu vou ter quem? Eu vou ter médico, enfermeiro, técnico, ACS e equipe multidisciplinar, né? Eu posso ter quem junto comigo lá? O nutricionista, o fisioterapêutica, agora eu vou ter quem? O educador físico e os outros profissionais. Já aquela equipe, a básica, né, de atenção básica, ela só vai ter aqueles atendimentos básicos, né, do enfermeiro, do médico, do técnico, ela não vai trabalhar muito essa questão de prevenção e promoção da saúde, ela é mais as necessidades do momento daquela população, por isso tem essa diferença que você viu, que é qualquer pessoa que chega, e a outra seria, assim, a população cadastrada, mas, entretanto, como o SUS é universal, então, mesmo que aquela população não seja daquela área, ela vai ser atendida em qualquer uma das configurações da equipe. Aqui no município é tudo estratégia, né, professor Lagerson? Isso, aqui é tudo estratégia de saúde da família, né? Onde nós temos a presença do agente comunitário de saúde, né? E tem equipe, né? O médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, o odontólogo, o auxiliar do consultório, né, dentário, e tem também a equipe de apoio, né? Que a professora falou, que é o psicólogo, o nutricionista, né? O assistente social, que vai dar esse apoio para essas estratégias, né, para essas equipes, de acordo com a sua necessidade do atendimento daquela população, do território. Agora sim, eu entendi. Obrigada, professor. E essa equipe também de atenção básica, ela tem uma carga horária menor também, entendeu? Então, ela tem uma carga horária menor, ela pode ser de 30 horas ou ela pode ser de 20 horas. Já a estratégia, não, obrigatoriamente ela tem que ser de 40 horas. Aí, como o professor Lages colocou, na estratégia eu tenho odontólogo, já quando é essa equipe básica, eu não tenho a estratégia de saúde bucal, entendeu? Por isso que a PNAB, ela incentiva os municípios, né, os gestores, a expandir a estratégia saúde da família, porque eu consigo trabalhar muito melhor as necessidades da minha população com estratégia.
Tem mais alguém que quer fazer uma pergunta? Bom, então, se não tem, eu acho que a gente encerra por aqui a nossa conferência. Eu queria agradecer à professora Elisângela, que deu essa conversa conosco, esse diálogo sobre a PNAB, e aí eu vou estar depois passando o material a Admilson, quer perguntar? Oi, Admilson. Alô, estou ouvindo? O microfone está funcionando? Sim, está tranquilo, pode falar. Ok, o que eu queria perguntar é, no caso, na parte de promoção de saúde, a gente tem que também orientar o paciente, tipo, que tipo de problema faz ele procurar que unidade toda vez que ele errar uma unidade? Tipo, vamos supor que um cara que devia ir para a unidade básica de saúde for para um hospital. Aí a gente dá uma orientação básica de para onde ele tem que ir para cada problema? Sim, Ademilson, é muito bom. E outra coisa que também é importante, que às vezes a gente, de tanta atribuição que a gente tem no serviço, né, a gente acaba também esquecendo de falar para a população quais os serviços que eu tenho dentro da minha unidade básica de saúde. Então, quais são os serviços que eu tenho dentro da minha unidade básica de saúde, né? E está orientando também, quando vocês estiverem no estágio, né, durante essa prática de vocês, e depois na vida acadêmica, eu não sei, na vida profissional, a gente sabe que muitos aqui já devem estar pensando em especialização, mas às vezes até chegar nessa especialização e na residência, vocês podem triar esse campo de atenção básica. Então, é sempre importante estar orientando o paciente. Por exemplo, eu tenho um paciente hipertenso lá, né, no meu território. Quando é que o meu paciente ele vai buscar o serviço de urgência e emergência, né? A minha gestante, quando é que a minha gestante ela pode ir direto para a maternidade e não para a unidade básica de saúde? Então, é importante a gente estar orientando os nossos usuários do sistema dentro da rede, quais serviços eu tenho e quando eu preciso procurar esse serviço, seja na atenção básica ou dentro de outra rede. E outra coisa que a gente precisa ressaltar é que a população, às vezes, ela não conhece quais os serviços que tem na atenção básica, né, Lagesso? Às vezes, eu nem sabia que tinha esse serviço, né? E a nossa atenção básica, ela é tão rica, né, de serviço, tem tantos serviços, e algo que a gente precisa fortalecer, né, na atenção básica é a prevenção das doenças, dos agravos, né? Trabalhar com essa vigilância para evitar que a nossa população precise buscar um serviço de secundário e terciário e as especialidades, né? Então, precisamos trabalhar essa questão da promoção e prevenção da saúde. É por isso que vocês fazem esse diagnóstico de território, né? Isso, eles estão nessa primeira etapa, né? Desse reconhecimento. E esse contato com a comunidade, né? O território, para começar a fazer essa construção do vínculo. Mais alguém? Então, eu acho que a gente depois, professora, compartilha, você me compartilha, eu compartilho para o representante da turma e ele coloca para os colegas, né, a apresentação e o material para leitura, tá, pessoal? Então, seria essa a nossa conferência de hoje. Eu agradeço a presença de todos, nós temos 57 aqui em sala, registrei quem estão aqui presente, tá? Não se preocupe com a questão da frequência, já fiz o registro já, tá certo? Professor, tem uma previsão para a devolutiva da prova? O professor Sérgio, ele fez tipo um mini cronograma já com essa devolutiva, eu acho que ele passou para o Nadson, e o Nadson vai passar para vocês, tá bom? Bom, obrigada. Nada. Então tá, gente, um abraço, boa tarde. Obrigado, professora. Eu que agradeço e precisando, estou à disposição. Um abraço, meninos. Tchau. Obrigado, professor. Boa tarde. Obrigada, professor. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, boa tarde.